Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 1 do quarto trimestre com o tema O Livro de Jó. Nesta primeira lição, veremos importantes informações sobre o livro de Jó. Estudaremos sobre quem foi o principal personagem real e histórico deste livro e, por fim, analisaremos quais as principais lições que podemos extrair deste maravilhoso livro inspirado por Deus. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. A verdade prática nos diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. O objetivo geral de nossa lição é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Os objetivos específicos são três. Primeiro, mostrar a partir das evidências internas do livro que é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Segundo, especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E terceiro, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 e versículos 19 e 20, e Tiago, capítulo 5, versículo 11. Acompanhe conosco. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Para comentar a lição hoje, contaremos com a participação do presbítero irmão Jonatas Eder. Paz do seu irmão Jonatas. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E também contamos com a participação do auxiliar irmão Jonas Santana. Paz do seu irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um trimestre, o quarto trimestre do ano de 2020, que com toda a certeza vai ficar marcado na vida de todos nós. Talvez tenha sido, de todos esses anos, o ano mais difícil, sobretudo até para a escola dominical, né? Estamos vivendo um momento ainda da pandemia, graças a Deus que o momento mais difícil nós já atravessamos, mas claro, nós não deixamos de descuidar, né, dos procedimentos que precisamos incorporar diariamente em nossa vida, a fim de que não entremos naquela situação e que vivenciamos, sobretudo aí de maneira mais forte no mês de abril, no mês de maio e no mês de junho. Mas nós louvamos a Deus que estamos de volta no programa Escola Bíblica Dominical,
para, junto com você, nesse trimestre, estudar um livro que é indescritível, não é? Um livro de Jó, um livro que vai trazer grandes experiências, grandes lições para, sobretudo, este momento em que estamos atravessando, não é? O livro é um livro que está dentro da classificação sapiencial, ou seja, é um livro que trata das questões da vida humana, da sabedoria, e é um livro também chamado de poético, porque a poesia ela predomina neste livro, mas é um livro que há de trazer para nós, durante este trimestre, grandes e profundas lições. É claro que o livro de Jó, pela crítica liberal aí, é considerado como um livro não inspirado, apenas um livro de literatura, como qualquer outro livro de literatura antiga, e há algumas pessoas até que chegam a afirmar que a personagem Jó nunca existiu, está apenas no imaginário mitológico do mundo antigo. Mas nesta lição de hoje nós estaremos estudando de que isso não tem fundamentação bíblica. Ao contrário, a própria Bíblia ela vai atestar, sim, a historicidade de Jó. Jó foi um homem que viveu, um homem num contexto histórico, cultural, é um homem que teve uma experiência com Deus, e a partir dessa experiência que ele teve, e de todo o desenrolar da sua vida, para nós hoje, extraímos grandes e profundas lições. Mas, presbítero Jonatas, nós estamos falando sobre o livro de Jó. Esta lição hoje é uma lição, esta primeira lição é uma lição introdutória, e aí chamamos a atenção do professor para que na introdução desta lição procure usar uma linguagem facilitadora. Há muitos termos aqui que são colocados na lição. Esta lição, nesse trimestre, ela veio com o vocabulário, né? Tem um vocabulário lá, você pode explorar esse vocabulário. Destaque as palavras que, de repente, você não compreendeu. Vá pegar um dicionário para saber o sentido, para que tenha uma visão mais ampla, clara e possa usar uma linguagem facilitadora para os seus alunos, para que os seus alunos sejam alcançados. Mas, presbítero Éder, o livro de Jó é um livro, do ponto de vista literário, é uma obra fenomenal. Isso. Né? Mas, como todo livro, o livro de Jó tem um autor. Quem foi o autor do livro de Jó? Qual a data? O que a gente pode comentar sobre isso? Muito bom, pastor Nadir Jackson e os professores que estão em casa. Né? Como hoje é uma lição introdutória, como disse o pastor Nadir Jackson, a gente precisa desses detalhes, não é isso, Jonas? Porque será importante para as lições seguintes. E quando o pastor nos pergunta sobre essa questão da autoria, é muito importante entender que o livro de Jó ele foi inspirado por Deus. É a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro hoje aqui, como o senhor havia mencionado, não é? Embora nós tenhamos uma certa dificuldade de encontrar o autor pelo estilo do livro, não é? É comum, por exemplo, a gente pensar que foi o Moisés que escreveu o livro. Até nas Bíblias antigas, nas mais antigas, Isso, não é? Nós temos lá o livro de Jó escrito por Moisés. Mas a crítica textual também aponta outros. O que a gente poderia deixar bem claro hoje aqui, pastor, é que, infelizmente, boa parte dos livros acadêmicos que tratam do tema de livros, né, escritos pela Bíblia, vão dizer que foram vários autores em períodos distintos. Isso aí a gente não acredita, tá certo? Foi um único autor que Deus usou, né? Pode ter sido Moisés, pode ter sido o próprio Eliú. O comentarista da lição trouxe alguns autores, até o Jó ele colocou lá, poderia ser o próprio autor, mas é muito importante que o professor da Escola Dominical entenda que, independente do autor humano, nós sabemos que esse livro foi inspirado por Deus. É muito interessante, pastor Nadir Jackson, que o próprio Deus fala diversas vezes no texto, né? Observe comigo o capítulo 1 do livro de Jó e o versículo de número 7. Tá? A gente só vai ler, vou comentar o texto, porque isso será um texto para uma outra lição.
Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse, verso 8, o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Observe que essa conversa está na esfera espiritual, não é? Nós depois vamos ter uma lição somente sobre ela. Mas observe que essa conversa foi entre Deus e o inimigo. Não é? Então, isso é uma das provas principais da inspiração divina. O pastor também perguntou sobre o período que Jó foi escrito. Não é? A data do livro, a data em si, a gente não tem uma data fechada, não é? Porque é muito complicado a gente fechar uma data, mas algumas coisas podem nos ajudar a entender melhor isso. Primeiro, Jó viveu cerca de 140 anos depois da sua restauração. E isso quer dizer que ele viveu naquele período ali dos patriarcas, não é? Que viveram bastante tempo. Isso é muito, muito importante notar, não é? Outra coisa, se nós observarmos o tipo de riqueza que Jó tinha, né? A riqueza de Jó é baseada em rebanhos, é baseada em manadas, não é? A própria família é descrita como algo muito rico para Jó. Não é? Então, acreditamos, pastor, que esse livro ele se trata ali do período histórico dos patriarcas, entre eles o próprio Abraão. Só mais uma para a gente fechar a nossa participação. Uma coisa que deixa bem claro também é que o próprio Jó é quem oferece sacrifício por sua família. Então, ainda não existia, não é, o sacerdócio levítico, não é, ainda instaurado. Então, são essas questões que apontam para esse período histórico. E aí nós aproveitamos, né, para chamar a atenção do professor que nos acompanha, dos alunos que nos acompanham, de que sobre questão de autoria, a gente sabe, como foi falado aqui, diversos autores, às vezes vão dizer que foram vários autores que construíram essa composição, mas claro que essa observação é feita a partir de uma premissa básica apenas da formação do livro enquanto literatura, porque eles não acreditam na inspiração das Escrituras. E como todo livro, né, o livro de Jó é importantíssimo, né? Essa lição de introdução, ela é o ponto de partida, parece-nos até não muito importante como as outras, que as outras vão trazer aplicações, mas a aplicação desta lição, ela é de grande relevância, porque ela vai fincar a base no qual todo o conteúdo, a partir da segunda lição, vai ser interpretado. Então, eu tenho que entender, primeiro, que é um livro inspirado por Deus. Isso. Segundo, que Jó viveu, foi um personagem, um personagem histórico. E também, terceiro, eu tenho que procurar evitar entrar em discussões desnecessárias sobre a questão de autoria, né, irmão Jonas? Que às vezes as pessoas dizem, não, foi Moisés, não, estão vastos autores. Aí às vezes perde muito tempo em sala de aula discutindo coisas sem nenhuma relevância. Com certeza, principalmente, como já foi comentado aqui pelo presbítero Jonatas Eder, a questão da autoria. Quer dizer, a teologia liberal, como o senhor mesmo disse, que a teologia liberal, a premissa básica da teologia liberal é olhar para a Bíblia como sendo um artefato histórico, onde ali é simplesmente uma composição humana, onde eles não acreditam na inspiração nem na inerrância das Escrituras Sagradas. Então, esse óculos, quando é colocado por esses teólogos, é olhar para o texto bíblico e começar a despreciá-lo, né? Então, o professor da escola dominical não vai se prender a isso. O que nós temos a certeza é que, mesmo não sabendo quem seja o autor do livro de Jó, mas que é um livro inspirado, está no canon, por sinal foi referenciado pelo próprio Deus, Ezequiel, capítulo 14 de Ezequiel, do versículo 14 até o versículo 20, o próprio Tiago, no capítulo 5, versículo 10 e versículo 11, trata de Jó. Quer dizer, a gente tem uma referência de Deus falando de Jó em Ezequiel e tem uma referência de um dos apóstolos também falando de Jó no livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 10 a 11, que será utilizado mais posteriormente, será comentado. De maneira que a gente tenha certeza, biblicamente falando, que o livro ele é inspirado, e o livro ele está no cânon sagrado e o propósito principal dele é falar justamente sobre a dor e a questão do sofrimento. Então, é isso que o professor da escola dominical deve frisar, para não se perder, como o senhor mencionou, pastor. Pedir até a licença ao senhor, para o professor não se perder em detalhes e o foco principal da lição ficar justamente perdido, né? Que é falar da dor e do sofrimento. Isso porque tem que se ter uma visão geral, né, do livro, se tem uma visão geral,
se ter a compreensão, e isso não pode deixar de ser exposto. Até porque a leitura bíblica em classe, o primeiro versículo que ele cita é 2 Timóteo 3,16, que é: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir e instruir em justiça. Então, o próprio autor já deixa claro que a intenção é sim compreender de que esse livro é inspirado por Deus. Há um texto aqui, rapidamente, eu queria citar para os irmãos, que está em Romanos capítulo 14, versículo 4, que elucida tudo isso. Diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, irmão Hélier, o livro ele tem um propósito. Todo livro da Bíblia ele tem um propósito, ele gira em torno de um propósito na sua composição. O livro de Jó não é diferente. E qual foi o propósito do livro de Jó? Glória a Deus. Né? Jonas chegou a tocar no assunto porque, querendo ou não, a aula permeia toda essa realidade. E o propósito, pastor, como é um livro de sabedoria, o pastor Nadir Jackson abriu o programa explicando essa questão e é muito importante que o professor atente para isso. Né? Na Bíblia, a gente tem os livros históricos, não é? Nós temos primeiro o Pentateuco, depois o histórico e depois a parte poética, não é? E também dentro dessa perspectiva de poesia, nós temos os livros de sabedoria. E dentro do quesito sabedoria para o judeu, a ideia dele não é o intelectualismo dos gregos, por exemplo. Perfeito. O pensamento dos judeus, né, é de que a sabedoria é para a vivência do dia a dia. Né? O sábio é aquele que lidou com problemas, ou lidou com problemas, com grandes dificuldades, e ele saiu bem delas. Então, o livro de Jó tem um propósito, pastor, qual é? Mostrar como podemos entender o sofrimento. Como é que a gente pode sofrer sendo justo? Como é que o justo sofre se ele não tem pecado? Então, essas respostas serão apontadas no livro de Jó. E o livro inteiro, ele é tratado, até o autor da lição colocou uma coisa interessante que eu apontei aqui, ele coloca que o texto está nessa combinação, prosa, poesia e prosa. Por quê? Dentro do aspecto do livro, o início é uma conversa entre Deus e Satanás, o próprio Jó vai conversar com a esposa, vai mostrar o que tem. Depois nós vamos ter o diálogo, não é? Entre os amigos de Jó e Jó, que vai do capítulo 3 até o 31. E é aqui onde está o âmago do livro, que é onde vão ser discutidas essas questões, por que o justo sofre. É claro, todos eles têm uma visão distorcida. E a gente vai ver que a visão divina prevalece no final, ao ponto do próprio Deus chegar para Jó e explicar para ele a grandeza de Jó. Tem uma questão, pastor, que eu anotei aqui. Jó fez 16 perguntas para Deus, não é? 34 questionamentos aos seus amigos e Deus não respondeu nenhum. Deus, quando vai falar com Jó, traz para ele novas perguntas. Mas essas perguntas, cada vez que Deus faz, mostra a grandeza de Deus e como Jó é pequeno. Não é? E ele acaba dizendo que ele sabe que Deus é maior. Ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. E o interessante é que o propósito pelo qual o livro foi escrito, como foi falado, ele trata de uma questão que até hoje... que ela atravessou milênios e ainda hoje, em pleno século XXI, há esse grande dilema. Se o justo é justo, por que é que ele sofre? Se o ímpio é ímpio, por que ele prospera? A lógica não seria, se é justo, prospera. Se é o ímpio, castigo. Mas por que o ímpio, ele prospera e às vezes o justo sofre adversidade? O justo, ele está livre da adversidade? O justo está livre de sofrer infortúnio porque é justo? E o justo sofre porque é justo? Isso são questões, claro, que nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Não saia daí. Queridos irmãos, estamos de volta ao seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta semana estamos estudando a primeira lição desse novo trimestre que tem como título o livro de Jó. Nós, no bloco anterior, nós
trouxemos uma introdução rápida sobre o livro, sobre a autoria, sobre data, sobre propósito. Mas antes de darmos continuidade ao nosso comentário, aqui nós queremos apresentar aqui o livro indicado, né, para quem quiser enriquecer ainda mais o seu conhecimento, a sua exposição em sala de aula. O livro A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó, publicado pela editora CPAD, o autor José Gonçalves. Aqui esse livro é importante que, se você puder adquirir, né, vai trazer uns subsídios a mais, né, para que você, professor de escola dominical, esteja enriquecendo ainda mais a sua aula e para trazer uma boa exposição quando estiver ministrando esta aula. Este livro você pode encontrar na Berea Bookstore, que está aparecendo aqui o endereço aqui na tela. Você pode acessar aqui o site ou esse telefone que está aparecendo, e nós recomendamos este livro, né, que é o livro que é sempre produzido, né, toda a revista da CPAD, ele vem em especial acompanhado de um livro, né, que é publicado para dar mais subsídios ao professor. Então, se você puder adquirir, com toda certeza é um investimento, porque comprar livro não é gasto, comprar livro é investimento, que educação é investimento. Bem, nós estávamos comentando no bloco anterior, né, sobre o propósito do livro de Jó. E queríamos chamar, neste momento, novamente a atenção do professor, de que é importante, esta lição introdutória, é claro, ela está girando em torno do livro, ainda não está tratando dos eventos do livro, não está tratando ainda das aplicações dos eventos que são mais práticos. É uma introdução geral ao livro, e é nesse momento que o professor precisa atentar para não só fazer a exposição dos tópicos da lição, é importante fazer a aplicação. Porque se você faz apenas a exposição e não a aplicação, seu aluno terminará a aula perguntando: o que é que essa lição tem a ver comigo? A autoria, o que é que tem a ver comigo? A propósito, o que é que tem a ver comigo? Então, a exposição, ela é tão importante quanto a aplicação. E poderíamos até aqui comparar, você perguntar a um pássaro qual é o mais importante, se é a asa direita ou se é a asa esquerda. Uhum. Pronto. A lição, a exposição da lição da escola dominical é como um pássaro. Você tem um lado, tem a asa, que é a asa da exposição, e tem a outra asa, que é a asa da aplicação. Então, exposição e aplicação têm que andar sempre juntas na ministração da aula na escola dominical. Mas, irmão Jonas, este livro, nós falamos que é um livro sapiencial, né, porque fala da sabedoria humana, e também é um livro poético. E como um livro poético, nós sabemos que ele tem uma forma especial de ser interpretado. Qual que a gente pode comentar um pouco sobre essa característica, esse gênero literário, poético e sapiencial do livro de Jó? Bom mencionar logo de início que, no caso do livro de Jó, por ser um livro poético, né? E poético na classificação nossa ocidental, Isso, na perfeito. Classificação nossa ocidental, Isso, perfeito. mas um livro sapiencial na classificação dos judeus, né? Entendendo que sabedoria do ponto de vista ocidental é uma coisa, né? A sabedoria ocidental geralmente discute objetos, vamos dizer assim, coisas abstratas, né? Aquilo que está fora da realidade humana muitas vezes, fora da vivência dos seres humanos. Já no caso da sabedoria do ponto de vista do judeu, não. É o prático, é o dia a dia. Então essas duas características estão no livro de Jó. Então a gente vai ter a prosa. O que seria a prosa? Seria aquela narrativa histórica. Capítulo 1, capítulo 2 mostra que os seres realmente são reais, Jó existiu, todos os eventos ali existiam dentro de um plano geográfico histórico. Então você tem a prosa, você tem a narrativa, mas você também vai ter os textos no formato de poesia. Se o professor da escola dominical tiver interesse, existem algumas bíblias
né, que já vem, por exemplo, a NAA, a Nova Almeida Atualizada, ela já traz onde é poesia, ela já coloca o texto todo centralizado no meio, para mostrar que realmente aquilo é uma poesia. Ou melhor, está num caráter de poesia, está num caráter de, vamos dizer assim, de sabedoria daquela forma que estão ali. E vamos observar também que esse gênero literário, a poesia, tem que ser interpretado se observando também o momento da época, se observando aquilo que é entendido naquele exato momento ali. Porque senão a gente tira, na verdade, os versículos fora de contexto e fora de uma situação real que estava acontecendo naquele momento. Então, é bom que o professor da escola dominical veja, através de outras Bíblias, o formato da poesia, o formato da sabedoria, como está ali, e saiba que aquilo é um discurso, porque há um momento que Jó fala, há um momento que Deus fala, e é o momento que seus amigos falam. Então, uma das primeiras perguntas que o professor deve fazer quando lê o livro de Jó é: quem é que está falando aqui no texto? Quem está falando? É Deus que está falando ou é Jó que está falando? Porque lá no final do livro de Jó, como já foi mencionado aqui pelo presbítero Éder, Deus vai dizer assim, que os amigos de Jó falaram aquilo que não convinha acerca de Deus. Isso. Então, assim, quem é que está falando no texto? Então, se tem alguma dificuldade na corrigida, né? Que lembrando que a corrigida é o texto padrão da escola dominical, mas há outros textos, né? Outras Bíblias que mostram justamente aquele caráter. Isso aqui é a poesia, mas quem está falando no texto e para quem esse texto está falando e o que é que está sendo dito. Essa hermenêutica é muito importante também, se o senhor me permite, pastor, até para a questão da aplicação. Nós vamos ver isso em cada lição, não é? Porque como é uma conversa entre Jó e seus amigos, vai ter momento que vai ter um embate. Os amigos de Jó têm um posicionamento. Verdade. Jó diz, não, isso não condiz com a minha vida, não é? E, como Jonas disse, no capítulo 42, Deus arremata tudo isso dizendo aos amigos que eles estavam errados. Então é importante que o professor preste muita atenção nesse detalhe aí. Só um ponto, pastor, é bem curioso a questão, quem está falando no texto, o que está falando e para quem está falando, né? Tem um versículo que muitas vezes é tirado fora de contexto, quem dera que se cumprisse o meu desejo, né? Aí, tirado de contexto, você pode aplicar achando que é um desejo bom e, na verdade, Jó queria morrer, né? Isso. Quando você lê todo o contexto. Então, isso é muito importante. Quem falou, quem está falando, para quem está falando e o que está falando. E, aliás, os livros poéticos, diga-se de passagem, né? São os livros que, às vezes, algumas pessoas têm mais facilidade de isolar o texto, né? Verdade, sem tirando completamente o texto fora do contexto. Por exemplo, tem esse, né? Tem aquela outra passagem de Jó que vai falar sobre na presença dele até a tristeza salta de alegria, quando na verdade a gente vai ver outras versões e ali o contexto ali não está falando de tristeza, né? O contexto ali é de um crocodilo. Então, como é que eu posso saber isso? Aí a necessidade do professor, se você puder, adquirir outras versões e traduções da Bíblia. Nós não estamos falando de Bíblia de estudo. É importante ter Bíblia de estudo? Sim, é importante. É importante que o professor tenha Bíblia de estudo? É importante. Mas se você tem, por exemplo, 10 Bíblias de estudo, mas as 10 Bíblias estão na versão Almeida corrigida, então você só tem 10 Bíblias de estudo, você não tem 10 versões e traduções. Isso, então é importante que pelo menos o professor tenha Bíblias de tradução de equivalência formal, por exemplo, como Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Corrigida, e Bíblia de tradução de equivalência dinâmica. Nós temos a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, nós temos a NVI, a NVT, a NAA, agora que não é na verdade equivalência dinâmica, que ela é uma intermediária entre a atualizada e a NTLH, ela fica ali no meio. Então existem, só em português, na língua portuguesa, aqui nós temos no Brasil mais de 17 entre versões e traduções. Então, para que fique mais claro, né, irmão Éder, para que fique mais claro para o professor, é importante que pelo menos ele tenha 2 ou 3 traduções diferentes, porque ele pode comparar, ele pode ver quem está dizendo aquilo, quem está dizendo, quando está dizendo, a quem está dizendo, quem está falando. É Deus que está falando, é o amigo de Jó que está falando, é Jó que está falando, quem de fato está falando. É aquele texto lá do Salmo, quando o salmista diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que andem comigo. Mas isso aqui, o texto, você vai para o contexto, você vê que não é Deus falando,
é o próprio Davi dizendo rei. assim, eu quero pessoas que andem em sinceridade, é que vão andar comigo. Então, é por isso que nós falamos que o texto poético é muito comum as pessoas, assim, algumas pessoas não atentarem para essas anuâncias, né, irmão Jonas? Atentarem para essas anuâncias e, às vezes, isolarem o texto trazendo interpretações equivocadas. Nós já falamos aqui que Jó foi uma personagem que, de fato, existiu, né? Tinha um nome. Qual é o significado, irmão Jonas, do nome de Jó? Possivelmente, pastor, o significado do nome de Jó é retornar ou arrepender-se, né? Por que possivelmente? Porque não existe ainda nós não temos dentro do dicionário uma precisão realmente do que é que significa o nome de Jó. Então, a etimologia, que é a ciência que trata acerca da origem dos nomes, ela propõe que é muito provável que o nome de Jó signifique, na verdade, retornar ou arrepender-se. Isso já mostra, na verdade, o próprio caráter de Jó dentro do livro, né? Não só o caráter, mas mostra a sua própria história dentro do livro também. E quando olhamos, irmão Éder, para o livro de Jó, é importante até lembrar de que não se sabe nem se Jó era judeu. Né? Porque se ele viveu na época de Abraão, alguns autores chegam a dizer que ele viveu até antes de Abraão, por quê? Porque Abraão não é nem citado no livro. Perfeito. Então Jó era gentil. Então, mas se Jó era gentil, como é que um livro de um gentil está dentro do cano judaico? Aí entra aquela outra discussão da autoria mosaica, mas isso não é um ponto central de se estar discutindo, estar se preocupando, que o importante é que ele está no cano, ou seja, está no conjunto dos livros inspirados, está ali pela vontade de Deus e Deus quis que ali estivesse. Perfeito. E além dessa grande verdade que o pastor Jacques levantou, é respaldado por outros livros que têm um peso muito grande. Por exemplo, o professor da escola dominical pode pegar sua lição e observar, por exemplo, o profeta Ezequiel, que é o profeta do período do exílio, né? Período do exílio, onde ele vai junto com os cativos para Babilônia, ali no rio Quebar. No capítulo 14, ele ainda está tratando, né? Porque do capítulo 1 até o capítulo 20, Ezequiel está tratando do problema de Israel para ir para a Babilônia. Não é? Ele é um sacerdote que não vai exercer o sacerdócio porque não vai ter templo no seu período, mas quando Deus fala sobre Israel para Ezequiel, observe o que é dito nos versículos 14 e 19 desse texto. Veja o que a Bíblia diz. Ainda que estivesse no meio deles estes 3 homens, observe que o texto é dito 3 homens que são personagens históricos. Aí é citado Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 19. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com seu sangue, para arrancar delas homens e animais, verso 20, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio delas, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Então, o texto de Ezequiel nos aponta para um personagem histórico, real, comparado a outros 2 personagens históricos e reais, que é o Noé, que é antes do período do dilúvio, e o Daniel, que era um profeta dos dias do próprio Ezequiel. Então, a gente tem base, pastor, para dizer que além do livro ser inspirado por Deus, ele era um personagem histórico, sim, porque ele é comparado a outros personagens no seu know-how, no sentido de santidade, não é porque Jó ele é esse tipo de pessoa. Quando o senhor tocou em relação a ele não ser judeu, é porque o tipo de sacrifício que ele oferece não está dentro do padrão dos ritos judaicos. A gente não vê um sacerdote mencionado aqui, é o próprio Jó que oferece, e ele oferece sacrifício não pelo pecado cometido, né? É muito interessante isso no capítulo 1. Se você puder abrir sua Bíblia, para a gente ler esse texto, observe o que diz o versículo de número 5 do capítulo 1 de Jó. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. Então, é interessante que o que Jó está fazendo não é sobre pecados que foram cometidos, conforme a lei já prescrevia, né? Vai prescrever posteriormente. O que Jó está fazendo é algo muito interessante. Ele está falando de algo que antecede a prática do pecado. Jó santifica seus filhos,
oferece holocausto por ele, mas não por um pecado cometido. Isso não está descrito na lei. E é um período chamado, como já foi dito aqui, patriarcal. Perfeito. Né? Que é o período que viveu Abraão também, que Abraão também viveu. Temos o Melquisedeque, não é isso, pastor? Perfeito, Não é? perfeito. Então mostra que Deus se relacionava, né, com as nações antes mesmo. E aí entra a questão missiológica, Glória a Deus por a isso. metodologia de Deus, né, na sua revelação, ou na revelação do seu plano, ou na história da salvação. Deus, do capítulo 1, capítulo 11 de Gênesis, se manifesta a todas as nações, e a partir do capítulo 12 chama Abraão, que está no período patriarcal, para usar uma nova metodologia. E qual é a metodologia? Chama Abraão, fazer de Abraão uma grande nação, para que através daquela nação Deus possa se fazer conhecido a todas as nações. E aí os irmãos já sabem a história. Israel acaba falhando nesse propósito, há um intervalo onde Deus constitui a igreja, Cristo vem constituir a igreja, mas haverá um momento que a igreja há de ser arrebatada, mas isso, claro, está dentro do assunto de escatologia, que não está, né, dentro da abordagem desta lição, né, irmão Jonas? Perfeito, acho que a questão escatológica fica para outro momento, né? E agora vai se tratar justamente, está se tratando, na verdade, do personagem Jó, se tratando dos objetivos centrais realmente do livro, e também vai se falar de Jó, do seu caráter, vai se falar também do seu patrimônio, né? Quem era realmente Jó, um dos homens mais ricos na terra, é bom mencionar. Capítulo 1, pastor, pedir permissão ao senhor, capítulo 1 do livro de Jó, e o versículo de número 3 diz assim: e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. O que chama a atenção aqui é que Jó não é somente, vamos talvez atualizar a linguagem, né, para que o professor e o telespectador entenda. Jó não era um simples empresário, vamos utilizar esse termo, mas era talvez era um mega empresário. Em outras palavras, era, na verdade, o maior de todos do Oriente em termos de riqueza. Numa época que a riqueza era definida pela quantidade de bens que a pessoa tinha. E o sentido básico dessa questão aí é que se você é rico, você é abençoado por Deus. E é essa contradição que o livro vai explicar. Não é porque um homem justo e rico empobrece num dia, perde todos os seus filhos, vai ficar doente e mesmo assim ele permanece justo. E no justo. capítulo 1, versículo 8 de Jó, o texto diz assim, né? E disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó, Glória a Deus. porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus e se desvia do mal. Somente chamando a atenção do telespectador. Não há na terra ninguém semelhante a ele. Quer dizer, Deus diz isso, né? Deus diz isso, mas não é pela riqueza material que ele tinha, mas sim por causa do seu caráter. Porque há pessoas que acabam, e aí são dois polos que têm que ser evitados. Né? Tem pessoas que acabam diamonizando riqueza e outras acabam sacralizando a pobreza. E o livro de Jó, ele vem na contramão dessas duas polarizações e vem mostrar de que o essencial não é ter, Glória a Deus. mas Aleluia. ser. Glória a Deus. E se alguém Deus pode fazer com que ele tenha. Mas isso é claro, nós estaremos esmiuçando de maneira melhor depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco, onde estamos estudando a primeira lição desse novo trimestre, que tem como título o livro de Jó. E queremos novamente reforçar aqui, né, o livro A Fragilidade Humana e a Soberania de Deus, o Sofrimento e a Restauração de Jó, como um livro que foi publicado como subsídio da nossa lição. É importante que, se você puder adquirir este livro, está aqui aparecendo na sua tela, né, o site da Berea Bookstore e também o telefone aqui para você adquirir este livro. É importante que você possa tê-lo para enriquecer ainda mais as suas aulas. Então vamos agora para um momento mais prático, né? Nós falamos
no primeiro e segundo bloco da exposição geral, né, falamos sobre autoria, propósito, autor, quem foi que escreveu, tratamos sobre a sua condição social, né? Era um homem muito próspero economicamente, embora que isso não seja atestado de aprovação divina, né? Porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas a única coisa que elas têm é dinheiro. Isso. Infelizmente, São pobres, a única coisa que tem é dinheiro, mas são estritamente vazias. E existem pessoas que são pobres, mas são ricas. E aí eu lembrei agora rapidamente daquela expressão de Paulo, né, quando faz a coleta aos irmãos da Judéia, né, vai dizer aos crentes lá da Macedônia, né, dizer assim, vocês são, eu sei que vocês são pobres, vocês estão dando até o que vocês não têm, mas vocês são ricos em generosidade. Mas vamos, irmão Éder, para a aplicação. Quais são as possíveis? Claro, a interpretação é única, mas a aplicação é múltipla. Quais são as possíveis aplicações que a gente pode fazer desta introdução, né, que nós trabalhamos hoje? Muito bem. Em primeiro lugar, pastor Nery Jackson, a gente vai correr um pouquinho, porque esse bloco é o menor, não é? A gente precisa entender que o justo sofre. E o livro de Jó, ele está baseado em 3 realidades, ou por que o justo, né, ele sofre. Em primeiro lugar, a aprovação do justo, ela leva à glorificação de Deus. Eu sei que isso, para um mundo onde você é colocado na sua cabeça que você não deve sofrer, infelizmente, até em alguns grupos religiosos, é dito assim, pare de sofrer, né? Como se a pessoa pudesse controlar isso. Nós vemos em Jó alguém que sofreu para a glória de Deus. Observe o que é dito no capítulo 1 e o versículo de número 21. Veja o que Jó diz. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, o próprio Jó entende que a perca dos seus bens, né, ele perdeu tudo, mesmo assim, Deus merece ser glorificado. Uma segunda verdade que a gente tem que entender é que o próprio Jó, ele é uma forma de Deus mostrar a Satanás que as pessoas são fiéis a ele, independente do que tem. Veja o que diz o capítulo 2 e o verso 3. A Bíblia diz assim, e disse o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Veja que, mesmo depois de ter perdido tudo, seus filhos, seus bens, tudo ele perdeu num dia só, uma notícia ruim atrás da outra, Jó permanece o mesmo, e isso envergonha Satanás, não é? Porque eu estava comentando com o Jonas no intervalo, antes da gente gravar o programa, que Satanás ele é tão terrível, pastor, que ninguém presta para ele. Não é? O próprio Jó, que era uma benção, ele diz assim, tira as coisas dele, Deus, para o senhor ver se ele não blasfema de ti, e a gente vê que não é verdade. Não é? Então Deus é glorificado. Em segundo lugar, o adversário é envergonhado. E em terceiro e último lugar, é aperfeiçoado o caráter de Jó. Ele chega a dizer no capítulo 42, a gente não vai ler por conta do tempo, do primeiro versículo ao último, ele diz assim, antigamente só ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Então sim, o justo sofre, mas com propósitos de glorificar a Deus, envergonhar Satanás e aprender um pouco mais sobre Deus. Irmão Éder, a gente pode até inferir um pensamento, né, da exposição de Satanás. Isso mostra primeiro que Satanás nunca entendeu o que é a palavra gratidão. Não. Verdade. Verdade. O soberbo não vai entender. Por não isso que é incapaz de entender como uma pessoa pode servir a Deus voluntariamente, independentemente da situação. E segundo, é a teologia da barganha. Perfeito. Teologia da barganha, porque Satanás, já desde o Éden, né, Sim, a sim, proposta dele foi o seguinte, este homem será incapaz de servir a Deus, porque ele sempre terá um interesse fora de Deus. E qual foi o interesse fora de Deus? O fruto. O fruto. Olha, estou te dando o fruto para tu te tornar independente de Deus, tornar independente de Deus para ser como ele, conhecedor do bem e do mal. E ele, dentro dessa teologia falida da barganha, e não saber o que é gratidão, porque viveu lá, Glória a Deus. viu a glória, não participou, mas foi incapaz de compreender o que é gratidão. E a gente percebe, irmão Jonas, na pessoa de Jó, na figura desse personagem, uma pessoa completamente
devotada e grata a Deus. Isso fica tão patente, pastor, no livro de Jó, que Deus já começa a mostrar primeiro as qualidades dele, para depois falar dos seus bens. É verdade. Capítulo 1 e o versículo 1. E havia um homem, capítulo 1 do livro de Jó, e havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Aí depois começa a falar dos filhos e começa a falar da riqueza. Então, o que é que está se mostrando aqui? Primeiro é o ser e não o ter. Veja que até a disposição do livro de Jó, um livro antiguíssimo desse, mas mostra que o ser está acima de qualquer coisa. O ser no sentido de ser reto, justo e temente a Deus, e não simplesmente a questão do ter. E Satanás não entendia isso, porque Jó, como o pastor mencionou muito bem aqui, Jó, ele é grato independente das coisas que tem. Talvez possa ser que tenha até alguém que quando lê o livro de Jó acha que isso é uma disputa entre Deus e Satanás. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi uma disputa entre Deus e Satanás. Simplesmente Satanás, ele, por ser ingrato, olha para Jó e por não ser onisciente, é bom lembrar, achava que Jó servia a Deus simplesmente pelo que tinha. Tirou tudo que Jó, entre a saúde e Jó quando o conflito aí é entre Satanás e Jó. E a crise aí é a crise do ser de Satanás. E não de Jó. Que entrou em crise na eternidade e não conseguia entender que quando alguém só consegue se encontrar quando se encontra em Deus. Perfeito. Né? Perfeito. E como ele quis se deslocar, né, subirei, serei semelhante ao Altíssimo, então entrou em crise do ser e nunca iria entender e seria capaz de compreender como é que um homem com tanta riqueza poderia servir a Deus. É belíssimo isso. E o senhor comentando com o professor Jonas, me fez lembrar que ele também tentou Jesus desse jeito. Até o próprio Messias foi tentado por Satanás dessa maneira. Ele disse assim, olha, te dou tudo isso, não é como se ele tivesse alguma coisa. Eu te dou tudo isso se você se prostrar e me adorar. Então, é muito belo ver que existe sim a possibilidade de servir a Deus, independente do que tenhamos. E a gente está vivendo um momento de pandemia, onde muita gente perdeu muita coisa, mas essa lição vai abençoar muitas vidas, pastor, porque nós vamos aprender que em meio às dificuldades, dá para a gente permanecer fiel a Deus. Talvez você foi ferido nesse período de pandemia, perdeu alguém, perdeu até o seu emprego, mas lembre-se, a presença de Deus permanece com você e ela vai sustentar você ao ponto de levar você à vontade perfeita de Deus. E a felicidade, irmão Jonas, ela não está naquilo de que se possui. Porque se assim o fosse, todo rico era feliz. É verdade, pastor. E todo pobre infeliz. Verdade. Mas conhecemos pessoas pobres que são felizes e felicíssimas e pessoas ricas que vivem sempre em crise existencial. Poxa, terrível. Isso é a prova mais cabal de que os bens que se conseguem aqui embaixo de maneira lícita e aqueles que são de maneira ilícita, né, não trazem a felicidade para ninguém. A felicidade de uma pessoa está em Deus. Glória a Deus. Se a pessoa não estiver centrada em Deus, nunca vai ter feliz. E outra coisa, pastor e presbítero irmão Jonathan Zé aqui, há pessoas que pensam que felicidade é simplesmente estar rindo o tempo todo. Não, e não é isso. não. Felicidade que o texto bíblico vai falar, como a ideia geral, é o estado de estar satisfeito, o estado de estar bem, porque você sabe que existe um Deus que está controlando tudo, mesmo com as maiores dificuldades da vida. Eu acho muito bonito, fazendo um link com o apóstolo São Paulo, né? Paulo, quando escreve aos Filipenses, né? Ele diz assim, regozijai-vos. Aí quando você olha para o contexto, você vê um preso atrás das grades dizendo a outra, te alegra. Outra vez vos digo, né? E depois, outra vez, te alegra. Quer dizer, a impressão, a lógica parece ao contrário aí, né? É mais fácil alguém estar lá de fora dizer, pelo menos se anime, é ele que está preso dizendo assim, se alegre. Mas por que Paulo está dizendo isso? Está dizendo isso porque a felicidade está em Deus, está em Deus. Eu estou falando de alegria aqui, eu lembrei de um texto que eu acho maravilhoso. E livro do Salmo, Salmo de número 43, verso 4, que diz assim, então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Ou seja, a essência da nossa alegria está em Deus. O nosso tempo já foi embora, irmão Éder, mas rapidamente, que outras lições a gente pode extrair desta lição para aplicar ao
está passando ao professor, né, para aplicar em sala de aula. Muito bem, eu acho que uma grande verdade, eu queria dividir em duas partes, é que primeiro, que o sofrimento termina. Existe um fim para o sofrimento, não é? Sabemos que o sofrimento humano, ele é uma realidade e talvez por isso esse livro seja tão discutido, porque é uma realidade presente até os nossos dias. E é conflituoso para o ser humano moderno entender a dor e o sofrimento, mas o sofrimento terá um fim. E, em segundo lugar, devemos ser gratos a Deus por tudo. Não é? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, ele diz um dos textos que é o que me faz muitas vezes levantar da cama todos os dias, quando ele diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que às vezes as nossas dificuldades, não é, tentam muitas vezes minar isso, mas se você tem um coração que ama a Deus, tudo, inclusive o sofrimento, vai cooperar para o bem, pastor. E sempre enxergar o mal como uma pedagoga de Deus, né? Deus usando muitas vezes a adversidade para nos ensinar lições profundas, né, irmão? Perfeito, pastor. O não de Deus, em muitos momentos, na vida cristã, ele vai ser preventivo. Amém. A gente só quer receber sim e sim e sim. Mas quando Deus dá não, é feito um pai que muitas vezes dá não para um filho. Isso. Né? Aquele não, naquele momento, é preventivo. Aqueles limites são preventivos. É para cuidar justamente da pessoa. E o professor da escola dominical deve se focar não somente no sofrimento de Jó, mas dizer, como foi mencionado aqui, o sofrimento tem fim. E outra coisa, Deus ainda é o Deus de restituição. Amém. Restitui as coisas E perdidas. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Rapidamente, tem um texto aqui que eu lembrei agora, Salmo de número 79, verso 71, Salmo de número 119, verso 71, diz assim: foi-me bom ter sido afligido, Aleluia, para que aprendesse os teus estatutos. É ver sempre a adversidade como um método de Deus, ou um método que Deus está utilizando para nos ensinar a sua palavra e nos ensinar verdades que de outra forma não aprenderíamos. Querido professor, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura, como foi o livro organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa como essa, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele, primeiro pela oportunidade que Ele nos dá de iniciar mais um trimestre e pedir que a bênção de Deus continue estendida sobre cada vida neste trimestre, nos ensinando de maneira profunda as suas verdades. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar, porque tu és o nosso Deus. Nós te amamos e nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concede de podermos estar aqui, ó Pai, no início desse trimestre, para juntos, Senhor, aprendermos a tua palavra no teu santo templo, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, ó Pai, continua ajudando o teu servo, dando força, dando graça, dando direção. Abençoa, Senhor, todas as direções de EBDs, todo o corpo docente, discente, que neste novo trimestre, Senhor, tu esteja, ó Pai, tu continues, Senhor, avivando, Senhor, a cada coração por meio de cada ministração que será realizada em sala de aula, ó Deus. Continua abençoando o corpo docente, dispensa sabedoria, Senhor, graça, unção sobre a vida de cada um dos teus filhos, a direção das EBDs, Senhor, no bom desenvolvimento do trabalho. Continua abençoando a cada um que foi alcançado, ó Pai, por este programa, Senhor.
que as tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre as suas vidas. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a primeira lição com o tema O Livro de Jó. Na próxima semana veremos a segunda lição, que tem por título Quem era Jó? O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar nas sextas-feiras às 22 horas e aos sábados às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.